Olá pessoal, eu sou Camila, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. Hoje eu tô aqui num cenário mais ou menos adaptado, que eu tô arrumando aqui meu cantinho e queria pedir desculpas pela demora, né, em trazer vídeos novos aqui pro canal. Eu tava tentando me comprometer com vídeos semanais, mas agora com essa correria de final de ano, infelizmente não foi possível. Tinha coisas que eu queria trazer aqui pra vocês ainda esse ano, não sei se vou conseguir, mas tô aqui para falar hoje, né, sobre um tema um pouco polêmico, mas um tema necessário, trazendo um vídeo mais descontraído, né, sem roteiro, só para a gente refletir um pouco, falando um pouco também das reflexões que têm aparecido aqui para mim, dentro do meu processo, que eu acho que podem ressoar aí com você também, e acho que é um conteúdo importante, né? Então, o tema de hoje é sobre a visão colonizada que a gente tem da espiritualidade, sobre a importância da gente descolonizar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações para não perder avisos de próximos vídeos. Bom, acho que eu posso começar falando que final de ano para mim é uma época de revisão. Por alguma razão, né, do universo, a gente acaba entrando nessa energia, né, de revisão e desconstrução, né, de ideias, de conceitos que a gente tinha. E tem algo que acontece comigo que eu acredito que é intrínseco a esse processo, né, que a gente se coloca de autoconhecimento, de autotransformação, e quem tá no caminho sabe que é assim, que é que a gente está sempre revisando aquilo que a gente tinha como verdade, aquilo que a gente tinha como certeza, né, e às vezes essas nossas certezas, elas caem por terra, né, um pouco como aquela carta da torre no tarô, né. Então, às vezes, essas certezas que a gente tinha, elas caem por terra. E não tem nada de errado nisso, né, gente? É só um processo que a gente passa quando a gente se coloca, né, nesse caminho, né, de despertar, de autoconhecimento, de, enfim, chame como quiser, né? E aí a gente acaba passando por tudo isso. E aí eu tô nesse momento fazendo muitas revisões sobre o que é o espírito, sobre de onde viemos, né, quem somos, e tudo isso é muito estrutural, né, gente? É muito estruturante pra gente pensar, porque isso é cosmovisão, né? Isso é visão de mundo. Então, as crianças, elas já começam perguntando, né? O que é o mundo, para onde a gente vai, para onde a gente vai quando a gente morre, né? O que é um espírito, o que acontece, né? E a gente quer saber por que a gente existe, né? Por que esse mundo existe, o que é tudo isso aqui, né? E tudo isso é muito estruturante pra gente. Então, passar por essa revisão é difícil, né? Então, pode ser que seja desconfortável para algumas pessoas fazer essa reflexão, essa revisão, essa desconstrução. Realmente não é tão fácil, né? Mas, assim como a lagarta, né, para se tornar borboleta, ela tem que deixar, né, aquele exoesqueleto, né, aquelas cascas antigas, a gente também precisa fazer igual, né? Chega um momento que a gente precisa tirar aquela plantinha do vaso que não tá mais crescendo, ela precisa de um lugar maior. E aí você põe um vaso maior, põe no vaso maior, e aí você chega à conclusão que não adianta botar no vaso, você tem que colocar ela na terra, né? E eu acho que eu tô vivendo esse processo de tirar os vasos e me colocar na terra, né, para que eu possa crescer realmente. E, e aí, assim, essas minhas noções, né, básicas, né, de espiritualidade, elas vêm, obviamente, da minha formação, né, familiar, né, e cultural. Então, eu começo, né, como alguém que já acompanha aqui o canal há mais tempo, sabe que minha mãe é kardecista, né, e minha mãe é kardecista desde que eu me conheço por gente, então, algumas coisas que eu aprendi, né, desde pequena sobre espiritualidade vêm desse meio kardecista. Então, essas noções de espírito, de reencarnação, do que acontece quando a gente morre, do que é Deus, tudo isso veio um pouco de uma visão kardecista, né, pra mim. E aí, gente, isso foi sendo um pouco reforçado na Umbanda, foi sendo reforçado no Daime, porque são tradições que também bebem muito dessa fonte, né, do espiritismo kardecista, né. E aí, gente, a gente precisa, né, revisar, olhar para isso com um olhar crítico, né? Porque quando você vai fazer outros estudos, né, como eu tô nesse momento já faz um tempo, né, faz bastante tempo, né, que eu venho estudando a Jurema Sagrada, mas mais intensamente, né, nos últimos anos. Andei estudando um pouco sobre espiritualidade banto, né, até mesmo sobre outras tradições, né, afro, é, de matriz afro, que não são do Brasil, né, como o Hoodoo, o Voodoo, a Santeria.
Então, quando você começa a olhar para outras tradições, como a encantaria, na Jurema, essa noção de espírito que a gente tem do kardecismo, ela cai por terra, né? Quando você fala de encantado, gente, Kardec não falou sobre encantado. Ele pode ter dado uma pincelada ali sobre elemental, mas é uma coisa, né, muito diversa. Então, assim, gente, Kardec não escreveu sobre tudo, né? Então, não adianta a gente pegar os livros do Kardec para tentar entender fenômenos que ele não estudou, né? Eu acho que esse é um ponto. E se a gente força isso, né? Se a gente força para caber nesses conceitos kardecistas, a gente acaba colonizando, né, essas tradições, realmente, e reduzindo elas, né? E esse processo, ele aconteceu na Umbanda, tá? Sim, a Umbanda é uma religião de matriz africana, mas sim, a Umbanda em alguns momentos ela também é colonizada, né? Então é importante a gente entender isso, né? Embora, né, tem até um shorts aqui que eu falo, né, que o Santo Daime ele não é uma apropriação cultural, mas em certos pontos a gente pode encontrar pontos que são, né, de característica colonial também. Por quê? Porque, né, são as noções que a gente carrega, né, previamente sobre espiritualidade e que vão fazendo parte desses cultos. Então, o que acontece quando a gente fala da Umbanda, né? A Umbanda, ela teve como uma das suas bases a pagelança cabocla. Na pagelança cabocla, gente, muitos desses caboclos, eles eram, na verdade, encantados, né? E aí, quando vai para a Umbanda, com essa noção kardecista, esses caboclos acabam sendo lidos como espíritos, né? Espíritos que foram, que já encarnaram como padres, como isso, como aquilo, que pode nem ser indígena, pode nem ter sido encarnado como indígena. E aí a gente começa, né, a achar isso meio esquisito, né? Como assim? Um caboclo que não é indígena, um preto velho que não é negro, como assim, né? E a gente vai perdendo essas noções mais antigas sobre ancestralidade que eram muito importantes para a base desses cultos mais antigos, né? Porque quando a gente fala que o caboclo não é mais indígena e o preto velho não é mais preto, a gente perde a noção de ancestralidade, né? E isso é uma coisa muito séria, né? Tem uma ruptura muito grande com as origens quando a gente faz isso. Então, eu comecei, né, eu tô mais recentemente estudando alguns artigos, né, sobre a encantaria Jurema, e aí de repente eu comecei a me questionar, será que esses caboclos que a gente incorpora na Umbanda são realmente espíritos de desencarnados? E aí começo a lembrar de várias outras coisas, né, principalmente na linha da Jurema, né, da Cabocla Jurema. Então, eu trabalho com a Cabocla Jurema já há muitos anos, e a gente nota algumas diferenças até no tratamento, né, da linha de Jurema dentro da Umbanda. E em alguns momentos, né, eu percebia diferenças ali, né, de manifestações, e onde havia um comentário assim, ah, tua cabocla é um pouco diferente, mas ninguém nunca me explicou o que que era, né? Então aí comecei a fazer essas reflexões, esses estudos, e aí comecei a perceber essa importância, né, de descolonizar essa nossa visão da espiritualidade, desconstruir esses conceitos, essas noções do que é um espírito de um morto, um espírito de um desencarnado, né? Se isso é ou não um espírito de um desencarnado, porque dentro de cosmovisões originárias, a gente vai ter muito essa narrativa mítica do encanto, né? Desses povos, desses seres, né? Que eles não iam para uma colônia, né? Olha só o termo, né, gente, que a gente usa, colônia espiritual. Já começa aí por esse termo, já um termo que a gente pode problematizar. Mas daí ele vai lá ele não vai para uma colônia, um lugar lá no astral superior. Ele vai se integrar ali na mata. Ele vai se encantar num pé de árvore, no rio. Então, será que todos esses caboclos que a gente recebe na Umbanda realmente são espíritos de desencarnados? Será que a gente dá oportunidade para que esses espíritos falem de onde eles vêm? Né, qual é o reino deles, qual é a missão deles, quem eles realmente são, ou a gente já tem uma ideia tão pré-concebida sobre eles serem desencarnados, que vieram lá de uma colônia espiritual e reencarnaram, e aí a gente nem dá a oportunidade desses seres dizerem quem eles são, porque a gente já tem essa ideia, né? E para a espiritualidade, né, falando em termos amplos, né, como entidades, né, que trabalham aí pelo bem da humanidade, da comunidade, dos seus descendentes também, né, pensando nessa noção de ancestralidade,
para eles não importa muito, né, isso, muitas vezes. Então eles vêm e fazem o trabalho que precisa ser feito. E aí eu me pergunto se todas essas histórias que a gente lê nos livros espíritas, se tudo isso é real, né? Será que tudo isso não parte também de um imaginário coletivo, né? Aí eu tô ficando muito junguiana, mas assim, me perdoem, né, por isso, mas a gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre se a gente se permite pensar além daquilo que a gente já tem como pré-concebido. Então é mais fácil, às vezes, para a entidade vir contar uma história de um desencarne, de uma reencarnação, é, que vai trazer uma mensagem e a gente vai entender, do que ela falar, olha, na verdade eu tô encantado aqui no pé da juremeira, que talvez seja muito para nossa mente, né, muito colonizada e muito enrijecida, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir, e aí eu destaquei 2 pontos que foram que eu observei, assim, com a minha espiritualidade, que é, primeiramente, essa questão das manifestações, né, porque existe uma... não vou nem falar do candomblé, porque o candomblé ele existe dentro dele uma linguagem, né, através da dança, e aí eu não vou falar muito sobre ele, porque eu também não tenho conhecimentos, e a minha proposta com esse vídeo não é ficar fazendo crítica de tradição, tá? Não é isso. E sim fazer uma revisão sobre a nossa visão individual, né, enquanto indivíduo, né, espiritualista, religioso, né, que tem essa ideia de seguir caminhando nessa jornada, né, de autoconhecimento e não estacionar em uma tradição ou outra, não dizendo que isso não deve existir, né, não tirando o valor, né, dessas tradições, mas estou falando para as pessoas que, assim como eu, querem continuar expandindo, né, essas visões sobre espiritualidade. Então, na questão das manifestações, a gente percebe que tudo aquilo que destoa do padrão, daquilo que é mais comum, acaba sendo colocado como, isso aí é obsessor, não é teu guia não, ou isso aí tá errado, é animismo. Então, assim, muitas vezes a gente, por conta dessa rigidez sobre as manifestações, a gente acaba desconsiderando ou desprezando, né, certas entidades, né? Então, isso é uma coisa muito séria, né? Isso é muito sério, isso passou pelo meu processo também. E quando a gente toma ayahuasca, né, falando aqui para esse público da ayahuasca, do Daime também, a gente tem menos filtros, né? A gente fica menos racional, então as manifestações elas são mais espontâneas. Então isso nos permite perceber que há coisas que estão para além, né? Então dentro da Umbanda a gente tem muito aqueles trejeitos marcados, né, do caboclo que faz assim e tal. Só que se o caboclo é um ser, né, sendo um desencarnado humano ou um encantado, ele pode fazer o gesto que ele quiser, né? É claro que às vezes esses gestos eles servem como mudras, como identificações, mas se um caboclo faz um movimento diferente, você já vai dizer que não é um caboclo? Calma, né? Vamos com calma nisso daí. E isso acontece, eu ouvi histórias assim, né, de mães de santo, dirigentes, que, né, iam ali enrijecidos, né, dá bronca, né, nos médios, não, o seu caboclo tá fazendo assim, ele tem que fazer assim, não tem que fazer assim. Então, assim, a que ponto chegamos, né? Então, quem somos nós para dizer como nossos ancestrais têm que se comportar para vir fazer o trabalho de caridade, que é para nós também, né? Quem somos nós para dizer como eles devem se comportar? E há um mistério maior que está fora da nossa compreensão. Então, a gente que quer sistematizar tudo, né? Então, às vezes, a gente fica muito preso a esses estereótipos, né, de como as entidades devem se manifestar, né? E isso faz com que a gente acabe, né, como eu falei, desprezando algumas manifestações e desprezando certas entidades ao ponto de considerar certas entidades como obsessores, porque não entende, às vezes, uma entidade que vem da encantaria e ela tem um comportamento menos polido, né? Como aquele comportamento, né, que a gente vê nessas umbandas de base mais kardecista, né? Então, eu acho que quando a gente usa, né, o kardecismo para tentar entender esses fenômenos, né, desprezando o saber tradicional sobre isso, é um pouco uma visão colonizada, né? E a gente tá tendo uma visão colonial mesmo da espiritualidade. Então, isso é uma coisa necessária da gente olhar e da gente revisar para a gente tentar desconstruir. Tem várias outras coisas, né? Um outro ponto que eu destacaria seria a noção de ancestral enquanto um ser vivo, né? Enquanto um ser que ele permanece vivo na comunidade. Isso tem muita relação, né, com a espiritualidade banto, que vê esse ancestral como uma continuidade. Então, assim,
muitas vezes se critica até mesmo essa ideia da comida para o ancestral, da comida para o caboclo, da comida para o orixá, né? Como que Deus precisa de comida, né? E aí a gente tem nessa visão, né? Não, a comida não é para o orixá, né? A bebida não é para o Exu, ele só vai movimentar aquela energia com aquele elemento e tal, tal, tal. Essa é uma visão possível? É uma visão possível, mas qual é o problema também, né? Se a entidade, o ancestral, ele vem aqui para comer, né? Porque assim, se eu entendo que o ancestral, ele é vivo e alimentá-lo é uma forma de manter ele vivo dentro de uma comunidade, aquilo que é vivo come, né? Então se alimenta, né, de energia, de prana, e é uma forma de fazer com que esse ancestral permaneça vivo, é alimentá-lo de alguma forma, né? Então, se você for pensar, né, trazer um pensamento bem racional, imagina que a tua avó, né, adorava comer, sei lá, canjica, e aí tua avó desencarnou, né, foi lá pro astral superior, ou se encantou em algum lugar, e aí essa tua avó, né, sei lá, uma vez por ano, de tempos em tempos, você faz uma festa, né, para honrar essa tua avó. E ela vai estar ali, de alguma forma, incorporada ou em espírito, não sei. Ela vai estar ali presente. Qual o problema, né, de você ter ali um alimento que ela gostava, para que ela coma ali junto com a sua família, né? Isso é celebração. Comer junto tem um significado, né? Comer junto é de intimidade, é de partilha, é de família, né? Então a gente só come junto com as pessoas que a gente confia, né? Tirando as modernidades aí das praças de alimentação, é meio que isso, né? Comer junto tem um significado, né, de comunidade, que é muito bonito nas tradições. Então, não estou dizendo que é isso ou é aquilo, mas que a gente deveria, né, se questionar um pouco sobre tudo isso, né? E aí a minha reflexão final é um pouco sobre se encaixar nas religiões e nos termos, né? Nos nomes, e perceber o que a gente está imputando, né? O que a gente está abrindo mão para se encaixar, né? Porque tem muitos vídeos aqui, né, sobre identidade religiosa. Eu falo da Umbanda, Umbanda na Nova Era, Umbanda depois da Ayahuasca, Umbandaime e várias outras coisas, né, sobre ser daimista. E refletindo sobre tudo isso, né, isso é tudo parte do meu processo que eu acabo registrando aqui, eu percebo que muitas vezes a gente, na tentativa de se encaixar, né, numa determinada religião, num determinado culto, a gente, para encaixar direitinho, a gente tem que cortar algumas arestas e a gente precisa ver se isso que a gente está imputando não é uma coisa importante, né? Então, eu tô pacificando dentro de mim essa questão de, às vezes, não me identificar 100%, né, com um termo ou outro, não ter um nome para aquilo que eu faço, né, aceitando que a espiritualidade, ela é muito mais do que um nome, é muito mais do que um rótulo ou uma caixa. Então, essa é a minha reflexão para hoje. Se você gostou, curte, compartilha, envia para os seus amigos, amigues, deixa um comentário aqui, né, do que você achou desse vídeo, o que você tem achado dessa reflexão. Então, gratidão, até o próximo vídeo.